Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa e você está assistindo aí pela TV Caravelas, canal 11, na TV a cabo net e também pelo site www.tvcaravelas.com.br. A todos vocês uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje nós teremos muita novidade no programa Propósitos de Vida e você vai ser ricamente abençoado. Nós teremos o quadro Palavra Profética num novo formato, numa nova dinâmica. Nós trataremos do assunto Crise na Fé e teremos também a participação do cantor Jussiano Paz, cantor de Timóteo, que veio aos nossos estúdios divulgar o seu trabalho. E para finalizar, teremos a palavra para a família, né? A minha família pode ser feliz, com o pastor Cleidemir, com a mensagem de hoje, o que falta em nossos relacionamentos. Então, continue ligado, é o seu programa, o programa da família cristã, Propósitos de Vida. Muito bem, nós vamos começar hoje com uma meditação no nosso quadro Palavra Profética. Nós vamos falar sobre crise na fé. Quando a crise nos atinge, o que nós devemos fazer? O que está acontecendo? Então, com vocês, Palavra Profética. Em Lucas, no capítulo 7, a gente vê narrando a história de João Batista, em que ele manda os discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias mesmo ou se viria outro. João Batista se encontrava na prisão e começou a ser assolado por uma crise na fé. E a pergunta é a seguinte: a gente vê uma pessoa como João Batista, um profeta, em que em determinados momentos declarou em público, a respeito de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro momento, quando Jesus chegou para ele querendo ser batizado, ele falava assim: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E numa outra situação também, quando os discípulos falavam que Jesus batizava mais pessoas do que o próprio João, ele disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Como uma pessoa desse porte, um profeta, pode ter uma dúvida neste momento? O que vem ser uma crise na fé? Então, nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Em Lucas, no capítulo 7, nós vemos narrando a história de João Batista na prisão e pedindo aos seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele mesmo era o Messias que havia de vir ou se teria que esperar uma outra pessoa. A respeito de João, nesse episódio, a gente levanta algumas questões. Como que um valoroso profeta, como João Batista, que anunciava a chegada do Messias, pode dizer uma coisa dessa? Como que um profeta como João Batista, que declarou em público a respeito de Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode pensar a respeito dele esta coisa? E como que um profeta como João Batista, que uma vez indagado pelos próprios discípulos, dizendo que Jesus batizava mais do que ele próprio, ele respondeu assim: importa que ele cresça e que eu diminua, pode ter alguma dúvida na sua fé? O que acontece com uma pessoa desse porte, um profeta, um homem valoroso e espiritual, de repente se encontrar
tendo alguma dúvida. O que é fé? Fé é a confiança de que o que Deus disse ou prometeu vai acontecer. Você deposita sua fé em uma pessoa, o Senhor Jesus. Ele é objeto de nossa fé. A maneira como você responde a esse momento de crise vai definir se você vai mesmo estar do lado de Deus, vai aceitar que Ele esteja no controle da sua vida naquele momento, você vai enganjar num projeto com Ele, ou se você vai tentar resolver as coisas sozinho, por conta própria. No caso de João Batista, que nós citamos no texto, Jesus estava ficando conhecido, principalmente depois que ressuscitou o filho da viúva de Naim. João estava muito tempo na prisão, sabendo que a morte se aproximava, e nessa situação ele que se encontrava, ele estava abatido, desanimado, por isso estava passando por este momento de crise na fé. Por isso Jesus envia um recado para João Batista dizendo, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam e a todos é anunciado o reino dos céus. Muitas vezes nós passamos por situações como a de João Batista. Passamos por problemas, dificuldades que vêm nos trazer um momento de crise na nossa fé. Mas esse é o momento em que nós temos que decidir. Ou vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, Deus trabalhar naquela situação, ou vamos tentar resolver as coisas da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito. O que acontece com o mundo ao nosso redor, com as pessoas que estão em volta de nós, é que muitas vezes nós não deixamos Deus agir. Procuramos resolver da nossa própria maneira e eles não veem mesmo a ação milagrosa de Deus guiando a situação, guiando-nos através dos nossos problemas, guiando-nos muitas vezes através das nossas decisões. Está na hora da gente erguer mesmo a bandeira do nome de Jesus e deixar que o mundo realmente veja um Deus milagroso, um Deus que sustenta a nossa fé, um Deus que nos acompanha, que está sempre caminhando conosco. E eu queria que você pensasse nisso neste programa de hoje. Fiquem com Deus. Espero que você tenha sido desafiado com essa palavra, que você tenha sido também, de certa forma, confortado. E nós pedimos para você também divulgar o nosso programa, divulgar as nossas mensagens pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp. É muito bom quando mais pessoas são edificadas com a ministração da Palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo quadro nós vamos voltar com muita música com o cantor Jussiano Paz. Então continue ligadinho, é o seu programa de hoje, Propósitos de Vida, descobrindo os propósitos de Deus para a sua vida. Voltamos já já.